E essas coisas são provadas historicamente. A arqueologia está aí comprovando várias coisas. E na época está aqui registrado, existiam várias testemunhas. Lucas sempre escrevia baseado em testemunhas, nunca menos de 3 testemunhas, para comprovar o que ele estava escrevendo. Algumas religiões querem colocar algumas coisas da Bíblia como dogma. Obrigam as pessoas, já que fazem parte da sua religião, a acreditar nessas coisas e confessar essas coisas. Mas antes de ser um dogma, a Bíblia é histórica e tem comprovação dessas coisas, que elas aconteceram realmente. Então a pessoa precisa acreditar na Bíblia como palavra de Deus e verdade. Depois é que vem o dogma. Não pode vir antes do dogma. Você não pode exigir que a pessoa creia numa coisa. A pessoa primeiro aceita Jesus como Senhor e Salvador, acredita na palavra como sendo a palavra de Deus. Depois é que a pessoa vai fazer com que isso seja um dogma na sua vida. É assim que funciona. Então, dentre isso, nós temos que crer que Jesus nasceu de uma virgem, que ele viveu na terra, que ele morreu por nós, que ele ressuscitou. Depois é que passa a ser um dogma para nós, que é uma verdade absoluta, é uma verdade que não tem jeito de contestar, porque você já acredita pela fé, e aí é confirmado pelo que está escrito e pela história. Mas você já acreditou antes de pensar que fosse história ou que fosse aí uma norma, um dogma. Tem que ser assim. Então a ascensão de Cristo, além de ser um dogma teológico, além de ser teologia, também é história. Então não pode ser contestado, não pode ser discutido como aí é verdade ou não. Não, tem que ser aceito imediatamente, nem que seja pela fé. Porque primeiro vem a fé, depois é que se aceita a palavra de Deus como palavra de Deus e se acredita, sem discussão, porque é incontestável. Além de estar na palavra de Deus e estar já no seu coração que acreditou, além de tudo isso, a própria história humana confirma, porque houveram muitas testemunhas. Quando aconteceu isso? Então, provavelmente aí por volta do ano 34 da nossa época, né? Agora, alguns levam isso para 35, alguns para 33, outros para 33,5, alguns até para 29. Mas isso não importa, importa que aconteceu. Não importa aí a data precisa, quando foi que aconteceu. Nós acreditamos que por volta do ano 34. Mas se você acredita que teve um ano a mais, um ano a menos, meio ano, então não importa. Não precisa, isso aí não vai mudar a verdade, só porque a data mudou um pouquinho. E interessante uma coisa, que Jesus, ele realmente mostra, revela que realmente é verdade tudo isso, que ele ficou por espaço aí de 40 dias aparecendo aos discípulos e a outras pessoas que não eram aí os seus apóstolos, né? E isso foi mostrando a realidade e tendo várias testemunhas para comprovar. E Jesus escolheu o lugar para ele subir definitivamente, né? Porque antes ele havia subido, mas ele retornou, ele apareceu aos discípulos, mas agora ele está indo definitivamente. Então, ele agora escolhe um lugar que os discípulos já estavam acostumados a ir com ele, que é o Monte das Oliveiras. Aí, aproximadamente 818 metros de altura, e fica ali bem ao lado de Jerusalém. Então, os discípulos já iam ali, ele gostava de orar ali. E ele ali escolheu então esse lugar. E é o lugar que ele vai voltar no final da grande tribulação. E vai pisar ali, ali já tem uma fenda geológica ali, que já é comprovada. E a Bíblia diz que ele vai pisar ali, que ele vai fender. Vai ser por onde os judeus vão fugir
quando estiverem sendo cercados pelos exércitos inimigos no final da grande tribulação. Então ele escolheu aquele lugar porque dali mesmo onde ele subiu, ali mesmo ele vai voltar para livrar o povo judeu, que é evidente, aqueles que vão aceitá-lo no final da grande tribulação, vão clamar por ele, vão chamar por ele, quando eles estiverem para morrer realmente, estiverem cercados. Então eles vão olhar para cima e vão clamar: onde está a promessa? Deus, a promessa, o Messias, para nos livrar. E lá em cima começará então a descer Jesus, bem devagarinho. E a Bíblia diz: todo olho verá. Por que todo olho verá? Todas as televisões, os satélites, tudo estarão mostrando Jesus descendo bem devagarinho. E ele vem então para livrar aquele povo da sua total destruição. E vem iniciar então o milênio. E ele vem com quem? Ele vem com a igreja. Nós estaremos com ele e ele vem conosco. Veja que quanta glória está reservada para a igreja, quantas maravilhas. Nós vamos ver coisas tremendas, coisas maravilhosas. Então esse dia aí, quando ele sobe em Monte das Oliveiras, calcula-se aproximadamente 120 pessoas. E a sua ressurreição? Nós sabemos que ele, no dia da sua ressurreição aí, no tempo que ele andou pela terra, mais de 500 pessoas viram que ele havia realmente ressuscitado dentre os mortos. Veja bem, a palavra ressuscitado quer dizer que ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Ele saiu lá da caverna, né, do sepulcro. Seu corpo foi totalmente restaurado. Agora, a ascensão é quando ele vai definitivamente então para o céu. Mas quando ele encontra com Maria Madalena, ele diz: olha, não me toque, porque eu não subi ainda para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas vai de seus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Então veja bem que Jesus vai ao céu, ele recebeu um corpo glorioso, celeste, vai ao céu. E lá em Hebreus diz assim: quando outra vez introduz no mundo o seu Filho. Então Jesus tinha primeiro nascido como homem na terra, agora ele vai, ressuscita, vai ao céu. É quando lá se ouve uma voz: olha, abram os portais, aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, né? Então, aí ele entra no céu, é recebido num corpo humano glorificado. Agora Deus o introduz de novo, ele vem de novo à terra, e ele vem, aparece aos discípulos, ele passa ali pela parede, não precisa de porta, de janela para entrar. Aparece aos seus discípulos, aparece, e nós vamos ver aqui quantas vezes ele apareceu, para quem foi. E no final, nesse dia da ascensão, ali existiam por volta de 120 pessoas, e ele agora sobe para ficar com o Pai sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, a partir dali, ele está lá intercedendo por nós. Nós temos aí um quadro das aparições de Jesus após a ressurreição, que você pode pegar em nosso site ou nos diversos sites aí que colocam os nossos estudos. Veja aí, o evento, nós vamos ver junto ao túmulo vazio em Jerusalém, no domingo de Páscoa. Você pode ver as referências bíblicas em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Depois ele aparece a Maria Madalena junto ao túmulo em Jerusalém, no domingo de Páscoa. Você veja a referência em Marcos e João. Depois ele aparece a dois viajantes que estavam indo para Emaús, na estrada de Emaús, domingo de Páscoa. Veja a referência em Marcos e Lucas. Depois ele aparece a Pedro em Jerusalém, no domingo de Páscoa. Veja aí a referência em Lucas e veja lá em 1 Coríntios. Depois ele aparece aos 10 discípulos no cenáculo, veja em Jerusalém. E Tomé não estava provavelmente atrás do seu irmão, que ele era Dídimo, ele era irmão gêmeo.
talvez preocupado com seu irmão, ele foi atrás de seu irmão, não estava no momento que Jesus apareceu. Então ele aparece aos 10 discípulos, Judas Iscariotes havia morrido, e aí Tomé não estava presente. Então, no domingo de Páscoa você vê referência em Marcos, em Lucas e em João.